Olá, bom dia. Bom dia! Sexta-feira, 5 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Você vai conhecer a história de um voluntário que montou uma biblioteca comunitária. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O fim do ano se aproxima e a hora do 13º salário também. O trabalhador tem de ficar atento para saber se o benefício está sendo pago corretamente. Assim que o 13º salário cai na conta, já tem destino certo. Sempre planejo, programa, dificilmente eu gasto, vai sempre uma poupançazinha. Comprar presente para os filhos, claro, né? Para a família. Pago alguma conta que eu estou devendo, mas isso que eu faço geralmente. O 13º salário é chamado, na realidade, de gratificação natalina e foi criado em 1962 pelo presidente João Goulart. O objetivo era aumentar o poder de compra do trabalhador nas festas de fim de ano. O benefício ajuda a movimentar a economia neste período. Pela lei, todos os trabalhadores, exceto aqueles sem vínculo empregatício, têm direito de receber o benefício, que é pago de acordo com o tempo trabalhado. O 13º pode ser feito num único pagamento ou dividido no máximo em 2 vezes. Caso o empregador decida parcelar, a primeira parte deve ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. O funcionário pode pedi-la junto com as férias. A empresa é obrigada a respeitar o pedido. A segunda parcela ou o pagamento único deve ser feito até 20 de dezembro. Caso contrário, o empregador pode ser multado. Outra dúvida comum na hora de receber o 13º é sobre o valor. O benefício deve corresponder à remuneração mensal. Se um contrato de trabalho incluir horas extras ou outras gratificações, elas devem ser pagas obrigatoriamente no fim do ano. Por outro lado, a empresa pode descontar valores relativos às faltas do empregado. Se em um mês ele tiver se ausentado por mais de 15 dias, ele não recebe a fatia relativa ao período. Segundo este advogado, as maiores queixas trabalhistas envolvendo o 13º são por causa de repasse de um valor abaixo do devido e atraso no pagamento. Caso isso ocorra, o trabalhador deve denunciar a empresa na Delegacia do Trabalho e ainda pode recorrer à Justiça para garantir o ressarcimento. Se há o atraso no pagamento, tem que haver a correção desse valor porque ele foi pago a destempo, ele foi pago fora do prazo. Isso pode até gerar um dano moral para esse trabalhador, uma condenação futura e um dano moral porque prejudicou o trabalhador, né, na sua perspectiva de recebimento, na sua previsão de receita durante aquele período, sobretudo no mês de dezembro. Começa no Brasil o Outubro Rosa. O movimento que dá aos principais monumentos do país um colorido diferente lembra a importância da prevenção do câncer de mama. E para que todas as mulheres tenham acesso aos exames, o Ministério da Saúde anunciou que vai colocar mamografia móvel em cidades com poucos recursos. Na família de Emília não existem casos de câncer. Por causa disso, ela achou que jamais teria a doença. Mas em um exame de rotina, descobriu um tumor na mama. Quanto antes você descobre, melhor é o tratamento, menos radical é o tratamento. Quem tem mais de 40 anos deve fazer exames clínicos uma vez por ano. Mais de 12 mil mulheres morrem por ano por causa do câncer de mama em todo o Brasil. O tempo de espera entre a primeira consulta e o início do tratamento leva, em média, 180 dias na rede pública. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer acelerar esse processo e diminuir o prazo para, no máximo, 60 dias. Se as mulheres continuarem com um caroço, por exemplo, diagnosticaram pela mamografia de 2 centímetros, se ela espera 3 a 4 meses na fila para conseguir ser operada, esse tumor dobrou de tamanho. O governo admite que em alguns municípios o serviço de mamografia não chega. Por causa disso, foi assinada uma portaria para que nesses locais sejam instaladas unidades móveis de mamografia. Com a implementação desse programa, o credenciamento universal, nós vamos poder chegar mais próximo, sobretudo daqueles municípios onde tem um grande vazio assistencial ainda no acesso às mamografias. Em Brasília, vários prédios vão ficar iluminados na cor rosa durante todo o mês de outubro. Um alerta para a importância do diagnóstico precoce da doença.
O eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral no dia da eleição, que acontece no próximo domingo, terá de justificar essa ausência. Isso pode ser feito no dia da eleição ou nos 60 dias após a votação. O formulário para a justificativa pode ser encontrado nas sessões eleitorais ou no site do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço tse.jus.br. E nestas eleições não haverá possibilidade de o eleitor votar em trânsito. Veja por quê. Em 2010, os eleitores que estavam fora de sua cidade puderam votar para presidente. É o chamado voto em trânsito. Mas isso não será possível nas eleições municipais, pois cada cidade possui candidatos diferentes e em grande número. No dia da votação, quem estiver viajando deverá justificar a ausência da cidade onde vota. Veja agora as notícias do mundo. Não é só o Brasil que vive o clima de eleições. Neste domingo, os venezuelanos vão às urnas votar para presidente. A disputa é entre Hugo Chávez, que busca o 4º mandato consecutivo, e o opositor, Henrique Capriles, um advogado de formação que defende um maior desenvolvimento do setor privado no país. Segundo as pesquisas, os dois têm chances de ganhar, o que faz desta eleição o maior desafio para Chávez desde que chegou ao poder em 1999. Nos Estados Unidos, onde a eleição presidencial acontece em novembro, o primeiro debate entre os candidatos foi realizado esta semana. O republicano Mitt Romney se mostrou mais agressivo e partiu para a ofensiva contra o presidente Barack Obama, culpando o adversário por problemas como o alto índice de desemprego, que hoje passa de 8%. A estratégia funcionou e as pesquisas de opinião mostraram que a maioria dos americanos achou que Romney venceu o debate. Mas nas intenções de voto, Obama ainda lidera, com uma vantagem em torno de 6 pontos percentuais. Do espaço veio mais uma descoberta sobre o nosso vizinho mais próximo, Marte. A sonda Curiosity, da Agência Espacial Americana, fotografou o que seria o leito seco de um rio, a maior evidência de que já existiu água corrente na superfície do planeta. A ação da água seria responsável pelo formato arredondado das pedras, além de ter produzido blocos de sedimentos, da mesma forma que ocorre aqui na Terra. Dramatização, comédia, terror, romântico. E hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Dramatização, comédia, terror, romântico. Um voluntário montou em Roraima uma biblioteca comunitária que tem um acervo de quase 7.000 obras. Os exemplares do Círculo do Livro também chegam aos pacientes de um hospital público. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. Os versos da poetisa Clarice Pacheco mostram como uma simples leitura pode nos levar a lugares e sentimentos diferentes. José de Oliveira conheceu a transformação que um livro pode causar e quis passar isso adiante. Ele criou uma biblioteca comunitária que começou com apenas 30 livros. Hoje, através de doações, são mais de 6.800 livros que vão desde literatura nacional à estrangeira, além de revistas que podem ser usadas para recortes e pesquisas. Por que não disponibilizar um acervo aberto ao público para facilitar a vida do estudante? A biblioteca fica aberta de domingo a domingo, porém não são todos que podem visitá-la. Sabendo disso, seu José leva os livros e revistas do Clube do Livro até os pacientes do Hospital de Roraima. Eu estou aqui com 4 meses, por exemplo, então tem que ter uma coisa para assim, me entreter, né? Eu não tenho um parente aqui nessa cidade, eu vim quase pela primeira vez aqui, eu vim da banda da Guiana Inglesa, francesa, para cá. A leitura proporciona um efeito terapêutico. E esse é o fundamento das visitas do seu José. O paciente, através da leitura, ele começa a ampliar
né? Ele começa a se sentir melhor, porque às vezes é uma palavra que ele quer ouvir, né? E são vários, diversos assuntos. Eu não estou falando de uma palavra no âmbito só religioso, mas de outras informações que vai melhorando a autoestima desse paciente. A impressão que fica é a de dever cumprido. Ele é um guerreiro que se preocupa não só com aquele que está de pé, mas com aquele que não está podendo sair do hospital. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.